Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala com você é o pastor Edenilton, da Igreja Metodista em Senador Canedo, e estou passando por aqui para dividir uma porção da palavra com você dentro desse projeto que foi desenvolvido e pensado com muito amor pelo Departamento Regional de Trabalho com Criança. E o tema proposto para essa palavra é a criança e o discipulado. E talvez seja um desafio para muitos de nós pensar e correlacionar criança e discipulado, já que aprendemos e temos visto muito falar sobre isso, e geralmente pensamos no adulto, pensamos no jovem, pensamos no mais velho, pela facilidade talvez de lidar com dessa forma de relacionamento. Mas olhando para a palavra, olhando para a Escritura, eu e você temos uma missão. Nós, chamados, servos e servas, nós temos uma missão dada por Jesus, onde ele diz assim lá em Marcos, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, o Senhor não faz distinção de jovens, crianças e velhos, Ele disse que o Evangelho deveria ser pregado, que nós deveríamos fazer discípulos e discípulos. E como trabalhar esse tema relacionado às nossas crianças? Qual que é a importância que isso tem para nós dentro da nossa comunidade de fé? Primeiro, é a nossa missão falar do amor de Jesus e também treinar e discipular as nossas crianças. Eu quero dividir com você um texto que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, olha só: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Ou seja, nós conhecemos a história do menino Samuel, onde ele foi deixado ainda criança no templo para servir, e ele estava debaixo do cuidado de Eli. Através desse ensinamento, através desse cuidado, através desse contato diário com aquilo que era de Deus, o pequeno Samuel se desenvolveu na estatura e na graça para desenvolver o seu propósito, para aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas primeiro, ele precisou de uma orientação, ele precisou de um cuidado, precisou de uma voz, precisou de alguém que o orientasse até chegar ao tempo proposto dele sair na sua missão. Então, talvez seja primeiro, como desenvolver, como trabalhar com uma criança dentro da nossa comunidade de fé. Primeiro ponto que eu quero dividir com você nesse tema: nossas crianças precisam ser acompanhadas. É através do acompanhamento, é através desse cuidado que elas vão se desenvolver perante o Senhor e para fazer aquilo que o Senhor tem para se desenvolver nas suas vidas. Eu quero trazer dois exemplos para você. Primeiro, as crianças precisam ser acompanhadas para desenvolverem o bem. É nessa formação, nessa orientação que elas são alinhadas no propósito e no caminho. Olha só, em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 2, conta a história de Manassés, que começou a reinar ainda criança, e ele fez o que era mal perante o Senhor, porque aqueles que o acompanhavam, as pessoas que ali o orientavam nesse propósito, eram pessoas que eram corrompidas, eram pessoas que não tinham temor do Senhor, e consequentemente o menino Manassés foi discipulado de uma forma errada e fez o que era mal perante o Senhor. Primeiro ponto, nossas crianças precisam serem desenvolvidas através da palavra do Senhor, através do acompanhamento, através do amor. As nossas crianças precisam ser vistas por pastores e pastoras, por servos e servas que se doam nesse trabalho de cuidado com as nossas crianças. Às vezes nós observamos dentro da comunidade de fé que às vezes os nossos líderes às vezes dão muita importância para os adultos, quando as nossas crianças muitas vezes precisam ter um olhar mais de perto, um olhar mais de cuidado. Dentro desse tema, uma criança bem acompanhada, o seu coração, ela vai se acompanhada de perto, dentro de uma estrutura planejada, dentro de uma estrutura repensada, para que ela possa se desenvolver, ela vai desenvolver o bem. O texto diz lá em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1, que Josias começou a reinar com 8 anos de idade, e ele fez o que era bom perante o Senhor. Há uma diferença. Josias foi acompanhado de perto por alguém que entendia as coisas de Deus, por alguém que tinha um temor do Senhor, por alguém que entendia o que precisava ser feito na estrutura, para que ele se desenvolvesse e crescesse perante o Senhor.
Por isso que o meu papel e o seu papel, né? Você que trabalha com crianças dentro do departamento infantil, nós temos um papel fundamental na orientação dos nossos pequenos na direção do propósito daquilo que Deus tem para a vida deles. Eu e você somos exemplo para que eles possam trilhar esse caminho, para que eles possam desejar fazer o bem, para que eles possam desejar, né, crescer na estatura e na graça do Senhor Jesus. O discipulado também cabe às nossas crianças. As crianças também se tornam frutíferas, né? O reino é delas, como assim disse o Senhor Jesus. E eu e você somos parte fundamental para que elas se desenvolvam, para que elas alcancem, né, aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Algo importante que Charles Spurgeon escreve em um dos seus sermões, ele diz assim, Salomão, né, Davi, Josias e tantos outros, né, se desenvolveram ainda na sua adolescência, né, na sua parte de criança. É através disso, né, que o Senhor os alcançou, porque elas estão com o seu coração, estão com seus corações vulneráveis para Deus. As nossas crianças precisam ser acompanhadas e precisam, né, ter esse apoio relacionado ao cuidado e ao discipulado na vida delas. Você que foi chamado para esse ministério tão precioso que é o ministério infantil, há uma responsabilidade sobre você, há uma responsabilidade sobre mim. Você é importante, você que participou de toda essa capacitação nesses dias, né? Coloque isso em prática, trazendo uma criança para perto, discipulando, ajudando, né? Fazendo com que ela se desenvolva no seu chamado, né? Porque os chamados muitas vezes eles já se desenvolvem ainda na juventude, ainda quando elas são crianças. Invista nelas, né? Tire tempo, discipule, cuide, esteja junto com elas para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, para que elas amadureçam e para que elas possam fazer aquilo que o Senhor propôs para cada uma delas. Você, pastor, pastora, você é de suma importância para o desenvolvimento do ministério infantil dentro da sua igreja. Invista, né? Capacite, invista financeiramente, invista em treinamentos, invista em recursos, porque sabemos que o investimento na vida deles trará resultado na vida das nossas crianças. Já diz o pastor Sérgio, né, de Oliveira Campos, nós não temos filhos nem para vergonha, né, e nem para a morte. Os nossos filhos são para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, você que é chamado para esse ministério, você faz parte, né, da vida dessas crianças e do desenvolvimento que elas vão ter. E esse texto que eu compartilhei com vocês, né, em 1 Samuel 3:1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Elas precisam ser direcionadas, elas precisam ser amadas, elas precisam, né, estar posicionado dentro das nossas comunidades de fé. E você é uma ferramenta de Deus para que elas estejam no lugar certo, oferecendo ao Senhor o seu coração e as suas vidas. Eu quero orar por você que esteve envolvida nesse projeto, você que é do ministério infantil, você que se dedica, você que se entrega. Eu quero orar e te abençoar para essa missão que você foi chamado, que nós fomos chamados. Tá bom? Quero orar pela sua vida, quero orar pelo ministério que você exerce, pela função que você exerce, independente se seja um auxiliar ou um professor ou um coordenador. Você faz parte de um dos ministérios mais preciosos que tem dentro das nossas comunidades de fé. Um ministério infantil é algo precioso, né? Onde você está semeando no coração de crianças, né? De crianças que precisam, né, dessa orientação ao Senhor. Quero orar por você nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor amado, eu quero orar, Deus, por cada vida que se dispõe a caminhar na direção do propósito do Senhor. Por cada professor, por cada auxiliar, por cada coordenador. Que eles continuem, Senhor, a se entregarem, a se doarem para essa missão de evangelismo, de discipulado e de cuidado. Que o Senhor capacite cada mulher, cada homem que se dispõe a trabalhar nessa obra. Que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre eles, abrindo, Senhor, o coração, abrindo, Senhor, os olhos para entender a importância
seja, Deus, desse trabalho na vida dos nossos filhos, na vida das nossas filhas, na vida, Deus, das crianças que estão dentro das nossas comunidades. Abençoa, Senhor, cada coordenador, abençoa, Senhor, cada ministro e ministra do Senhor, e que eles possam continuar crescendo na estatura e na graça do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as igrejas, abençoa os pastores e pastoras, ó Pai, que cada um deles estejam empenhados nessa missão, com o coração transbordante de alegria, que eles invistam, Senhor, nessa obra, que eles invistam na capacitação, Deus amado, e que nós possamos colher frutos desses discipulados, Senhor. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Deus, capacitados, Senhor, e apaixonados por essa obra. Eu oro, Deus, nesse momento, abençoando o ide de cada um deles, ó Deus, e que eles se tornem frutíferos, ó Pai, e que a graça do Senhor esteja sobre eles, e que eles continuem sendo reflexo da bondade e da graça do Senhor. É a nossa oração, é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.